a paz de Jesus, que essa paz de Jesus esteja com você em seu coração, em tua casa, com tua família, e que todos os lugares onde você for, onde você estiver, que as pessoas possam sentir em você essa paz de Jesus, amém? Que bom podemos estarmos juntos novamente para falarmos das coisas de Deus. Hoje estou começando uma série de vídeos que vai tratar especificamente sobre o principal personagem do fim dos tempos. Ou seja, vamos falar sobre o anticristo. Muitos já tentaram empreender um estudo sobre o anticristo. Alguns já fizeram muita atrapalhada, embaralharam as informações, inventaram coisas que fogem da revelação bíblica. O que nós vamos tratar está dentro daquilo que a Sagrada Escritura nos ensina. Também é claro, dentro daquilo que a igreja nos ensina, quais foram as revelações dos santos a respeito do anticristo. Essas informações, elas vão nos assegurar que tudo aquilo que estudarmos sobre este personagem do fim dos tempos seja um estudo sério e que vai trazer para nós um conhecimento maior daquilo que Deus tem nos revelado. Especificamente, sobre o anticristo. A primeira coisa que precisamos entender e compreender é que nós temos um inimigo. Um anjo que se rebelou contra Deus por causa da inveja que ele sentiu do ser humano quando Deus nos criou. A partir deste momento, tudo que este anjo empreendeu foi para perder a vida do ser humano. A mentira causou um estrago tão grande neste mundo e na vida das pessoas que somente através do Senhor é que estamos conseguindo recuperar a vida das pessoas. E tudo isso vai culminar com uma grande ação de Deus, quando Ele voltar para restabelecer este mundo, implantar o reino dEle. Ou seja, dar a este mundo novos céus e uma nova terra. Amém? Para que nós possamos começar o nosso estudo sobre o anticristo, vamos entender o que a Bíblia nos revela sobre o anticristo. Se nós olharmos as histórias antigas da Bíblia, nós podemos ver que sempre existe um personagem que se levanta contra o povo de Deus. Vamos pegar um exemplo prático. Moisés, quando tinha saído da terra do Egito, estava indo rumo à terra prometida, no meio do caminho, ele se encontra com um exército inimigo. Amaleque veio contra o povo de Deus. E aí Josué empreendeu uma força defensiva para derrotar a investida de Amaleque. Para isso, Moisés sobe a montanha com os braços estendidos. Ele fica intercedendo pela luta, ou seja, pela batalha que Josué estava empreendendo. E dentro dessa batalha, quando os braços de Moisés se cansavam e a intercessão dele fraquejava, Amaleque começava a vencer na luta. Aí até chegar um ponto de vir dois personagens ali, muito importantes, que vão segurar os braços de Moisés, para que os braços dele, mesmo cansados, continuassem erguidos. E aí o que acontece? Josué consegue vencer a batalha contra Amaleque. Sabe, da mesma forma que Amaleque veio contra o povo de Deus ali
indo aí, caminhando para a Terra Prometida, o anticristo também virá contra nós. Por quê? Porque nós estamos rumo ao reino de Deus. Então, se você olhar nas histórias bíblicas, nós vamos ver que existe quase que uma certa redundância, porque o inimigo ele não consegue criar nada novo. Aliás, ele nem cria, né? Ele fica sempre dentro daquela mesma rotina, dentro daquela mesma história. Então, o que acontece? Nós já podemos compreender que o maligno vai providenciar alguém para que no final dos tempos essa pessoa se levante com muito poder para vir contra o povo de Deus. Quem será esse personagem? Nós o chamamos de o anticristo. Paulo, né, o nosso amigo Paulo, ele chama ele de o homem da iniquidade, né? Uma pessoa perversa. Como que nós podemos entender as origens deste personagem bíblico? Assim, nós sabemos pelos ensinamentos bíblicos que sempre alguém se levanta para vir contra o povo de Deus, como o exemplo que eu dei agora da batalha de Josué contra Amaleque. Bem, então nós já podemos esperar que no final dos tempos vai se levantar alguém contra o povo de Deus. Isto é certo. Toda a história do povo de Deus na Bíblia sempre teve alguém que se levantou contra o povo de Deus. Olha quantas batalhas, né, o povo de Deus teve na Bíblia, né, contra os amalequitas. Quantas vezes Israel foi invadido pelos babilônicos, depois pelos medo-persas, os gregos, os romanos, né? Na nossa história atual, quando nós estudamos, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, olha a perseguição que Hitler empreendeu contra os judeus. Você pensa que esse tipo de coisa digamos assim, aleatória? De forma alguma. Existe alguém por trás de tudo isso. Quem é este alguém? É o maligno. Hitler não se levantou contra o povo judeu porque um dia ele acordou, não gosto desse pessoal. O maligno inspirou ele. Nós somos tentados todos os dias ao pecado. Todos os dias. Todos os dias nós temos que vencer o dragão que gospe o fogo da tentação em nós, e temos que matar este leão da nossa carne que quer nos levar para o pecado. Todo dia temos que matar um dragão e um leão. O dragão, que simboliza as forças espirituais do mal, e o leão, que vai simbolizar aqui a fraqueza da nossa carne. Porque além das tentações espirituais, muitas vezes nós nos deixamos levar pelas coisas deste mundo, né? O dinheiro, as facilidades, as corrupções, os pecados da carne. Quando eu falo dos pecados da carne, estou falando daquele que é sensual, daquele que é sexual, de uma maneira deturpada, desviada do seu sentido original. Você percebe? Então, nós precisamos ter muita fé no Senhor para fazer renúncias das coisas deste mundo e nos fortalecermos do Espírito Santo para enfrentarmos o pecado, ou seja, as tentações espirituais que nos vêm todos os dias. Você percebe? Então, falando um pouco sobre as origens do anticristo. Bem, eu acho que a primeira origem, a primeira coisa que nós podemos pensar sobre o anticristo é da onde que ele vem.
de que lugar, da onde que surgiu, qual o rastro dele que nós encontramos na Bíblia. Talvez o primeiro passo seguro que nós podemos dar é da origem remota dele. Ou seja, vamos entender uma coisa. Jesus, ele é descendente de uma das 12 tribos de Israel, a tribo de Judá. Bem, para quem lê a Sagrada Escritura, sabe que a Bíblia nos informa que os filhos de Jacó, ou seja, aqueles que deram origem às 12 tribos, são contados cada um com uma promessa. E quando nós chegamos em Dan, a palavra que tem sobre Dan é muito pesada. Porque diz assim que Dan é uma serpente que morde o cavalo e faz com que o seu cavaleiro caia para trás. A palavra Dan, o nome Dan, ele significa aquele que julga, né? Um juiz, né? Então, nós podemos perceber que, diferente das outras tribos de Israel, essa tribo é bem problemática. Você percebe? Então, como foi dito que Dan era uma serpente, e a serpente é o símbolo clássico do maligno, nós podemos ter aí a origem remota do anticristo. Sim, porque com certeza o inimigo vai providenciar que este personagem do fim dos tempos tenha uma origem dentro daquilo que Deus preparou no mundo. E é interessante a gente observar esse tipo de coisa, porque quando Jesus escolhe os 12 apóstolos, um deles o traiu, que foi Judas. Jesus escolheu os 12 apóstolos assim que, de uma maneira para simbolizar essas 12 pessoas que formaram as 12 tribos de Israel. Você percebe? Só que assim que nós entendemos que houve um traidor entre os apóstolos, nós sabemos que nessas tribos de Israel, haverá um traidor que se levantará. Então, a primeira origem do anticristo que nós podemos levantar assim, essa origem remota dele, é de que ele será um descendente da tribo de Dan. Uma outra coisa que é muito interessante nós observarmos é que quando a palavra de Deus nos revela as 12 tribos, lá no Gênesis, no finalzinho do Gênesis ali, né, quando Jacó vai fazer as promessas lá, e ao lermos o último livro da Bíblia, o Apocalipse, ali na lista não consta mais a tribo de Dan. Você percebe que esse tipo de situação que nós observamos quer dizer alguma coisa para nós? Daí a importância de nós analisarmos toda essa situação. O Salvador, Jesus, veio da tribo de Judá. Assim como o perdedor, o homem iníquo, perverso, aquele que o maligno enviará, assim como o Pai enviou Jesus, o maligno enviará, digamos assim, o filho dele, né? Virá por uma das 12 tribos de Israel. Se nós entendemos, através dessa comparação das 12 tribos de Gênesis e Apocalipse, levantando essa questão de que o anticristo será um descendente da tribo de Dan, podemos entender uma outra coisa também. Que ele deverá ser um judeu. Olha, veja, os profetas, eles prepararam o povo judeu para a vinda do Messias. Só que eles não aceitaram Jesus como Messias, porque
Na cabeça deles, além da, claro, a corrupção já ter chegado ao coração deles, mas na cabeça deles, eles imaginavam que o Messias que viria seria um comparativo, uma pessoa parecida com o que foi Davi. Ainda mais dentro daquela situação em que os romanos não só dominavam o povo de Israel, mas faziam com que esse povo ficasse numa situação deplorável de escravidão, né? Eles não eram livres. Eles podiam só ir até onde os romanos permitiam. E você sabe, questão de cobrança de impostos, as invasões, as matanças, era uma anarquia. Essa organização, porque quando você estuda história, quando vai falar dos romanos, falam que, nossa, eles eram muito organizados, evoluídos nas questões políticas, mas quando a gente trata disso numa questão mais persistente, naquilo que era de vital importância para as pessoas, para os povos, a gente vê que os romanos foram criminosos. Quantos povos não invadiram? Eles exterminaram vilas inteiras. Quantas pessoas não morreram por causa dos romanos? Então, assim, o que nós precisamos entender é que, assim como os judeus não aceitaram Jesus, nós podemos entender que até hoje eles estão esperando o Messias deles. E você não acha que é muito favorável que o anticristo venha descendente da tribo de Dan e como um judeu? Quero convidar vocês a refletir comigo uma palavra que está no Evangelho do nosso amigo João, capítulo 5. Nós vamos começar ali do versículo 39. Para você que não me conhece, o meu nome é Emerson. Os meus amigos me chamam de Cabeça e para mim é uma alegria poder estar aqui partilhando das coisas de Deus. Amém? Encontrou? Evangelho do nosso amigo João, capítulo 5. Nós vamos começar ali do versículo 39, que vai nos dizer assim: pesquisais as Escrituras, porque julgais encontrar nelas a vida eterna. Isso Jesus falando para os judeus, os chefes dos judeus. E são elas mesmas que dão testemunho de mim. Mas não quereis vir a mim para terdes a vida. Não aceito elogio das pessoas. Aliás, eu vos conheço e sei que não tendes o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, a esse recebereis. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor, por esta palavra. Vejam, aqui Jesus está fazendo uma denúncia muito importante. Porque Jesus vem em nome de Deus Pai. E ele cumpriu tudo aquilo que os profetas diziam que o Messias faria. Os profetas disseram que Jesus nasceria em Belém. José e Maria viviam em Nazaré e por causa do decreto, do recenseamento, tiveram que descer até Belém e foi lá que Jesus nasceu. Cumpriu-se a profecia. Depois, a palavra de Deus dizia que viria alguém antes do Messias para preparar o caminho do Senhor, e este veio, que foi João Batista. E João Batista, olhando para Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus. Para resgatar aquela imagem de quando Abraão subiu o monte para sacrificar Isaac, e ali foi dado um cordeiro que foi sacrificado no lugar de Isaac. Lembra-se que Jesus foi sacrificado no nosso lugar. Por isso que João reconheceu ele e afirmou: eis o Cordeiro de Deus. Você percebe? E além da palavra que Jesus pregou,
da vida que ele viveu, dos milagres que ele realizou e tudo aquilo que aconteceu com ele na paixão, morte e ressurreição dele, até a sua ascensão, ele cumpriu piamente a Sagrada Escritura, tudo que os profetas disseram que aconteceria. Mas você vê, apesar dos chefes dos judeus conhecerem a palavra, não conseguiram enxergar isso. Certo dia, recentemente, eu estava conversando com alguns amigos meus e nós estávamos fazendo a seguinte reflexão: não adianta a pessoa conhecer a verdade. Conhecer a verdade não é o suficiente. Você tem que aceitar a verdade. O problema que nós temos no mundo de hoje é que a maioria das pessoas conhecem a verdade, mas não aceitam ela. E por isso querem viver cada um do seu jeito. É por isso que muitos se levantam contra a igreja de Cristo. Se você olhar bem, a igreja de Cristo é a única que tem a sua doutrina por escrito. A fé da igreja, ela está posta para que todos tenham acesso e conhecimento. Nenhuma outra igreja tem. Mas você pode ver quantas e quantas pessoas se levantam, mas se você pede para ela, qual é a fé da tua igreja? Faça essa experiência. Nenhum deles tem. Você compreende? Então não adianta você falar a verdade. A pessoa tem que aceitá-la. Por isso, muitas e muitas pessoas não aceitam Jesus. Porque consideram que Jesus foi apenas uma pessoa sábia que deixou alguns ensinamentos e ele foi mais um entre tantos outros. Não conseguem aceitar Jesus como o Filho de Deus, não conseguem aceitar Jesus como seu Salvador. Mas como esta palavra que João nos revelou aqui, dos ensinamentos de Jesus aqui na Sagrada Escritura, vai dizer: a mim vocês não receberam, mas se vier outro no seu próprio nome, esse vocês vão receber. Você percebe que isto vai acontecer, por quê? Porque o maligno vai estar dando todo andamento para que isso se torne uma realidade. As pessoas não aceitam Jesus que falou do amor maior. Mas quando vier alguém falando de si mesmo, do que ele quer fazer, das revoluções que ele quer, as pessoas vão achar isso incrível. Então, este é o nosso primeiro conhecimento. O anticristo, ele virá se passando pelo Messias e vai ser acolhido pelo povo judeu e vai ser um descendente da tribo de Dan. Então, não podemos esperar que o anticristo seja uma pessoa de qualquer outra descendência do mundo aí. Ele vai ter que ser judeu. É claro que para ser um descendente judaico não é necessário exatamente nascer dentro de Israel. Você nascendo de um judeu, né, tendo uma descendência biológica de judeu, o povo de Israel aceita você como um judeu. Né? Eu nasci no Brasil, sou brasileiro. Se eu tivesse nascido, se os meus pais fossem judeus, eu seria considerado um descendente judeu tranquilamente. Você percebe? Então, isso é para que nos próximos estudos a gente entenda. Não é o fato do anticristo ser judeu que ele vai vir exatamente de Israel. Aliás, a Sagrada Escritura até nos dá vias de onde ele virá. Então, que por enquanto fique isso no seu coração. Muitas pessoas não aceitam Jesus, não porque ele diz a verdade, mas porque não aceitam a verdade que ele veio falar em nome do Pai. Amém? Que essas palavras possam trazer fé ao seu coração. Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.